Fala galera do Aulas a Mais, estamos aí iniciando mais uma aula de português. Estou aqui em clima junino para orientar o aprendizado de vossas senhorias. E hoje a gente vai complementar a aula sobre vozes verbais. Vocês lembram? A gente teve a aula de vozes verbais 1, em que a gente tratou sobre voz ativa, voz passiva sintética e voz passiva analítica, certo? Hoje a gente vai dar um passo adiante e vamos iniciar a relação entre as vozes verbais e a análise sintática, que vocês vão ver de forma mais completa ali na frente, beleza? Bora lá! Bom, galera, temos aqui, vamos explorar então a relação entre o objeto direto e a voz passiva, certo? Então temos aqui uma frase na voz ativa: Guimas quebrou os copos, uma frase clássica, sem muitas derivações. Temos aqui Guimas, que é o sujeito, quebrou como verbo transitivo direto, e os copos, o objeto direto, que está muito feio aqui, então eu vou escrever de novo, objeto direto, que não ficou muito melhor, mas vocês entenderam. Bem, mais para frente a gente vai tratar de objeto direto de uma forma mais completa, ok? Por enquanto vamos usar referência só a ele. Então a gente tem as frases na voz passiva derivadas dela, a frase na voz passiva analítica: os copos foram quebrados por Dimas e quebraram-se os copos. Então o que eu quero pontuar é o seguinte: quando você quer ter certeza de que o elemento que você está analisando é um objeto direto, você tenta fazer a inversão para a voz passiva. Se isso for possível, significa que ele é de fato um objeto direto. Aqui no caso o objeto direto virou sujeito e a gente inverteu a frase. Os copos foram quebrados por Guimas. Então, os copos acabou se tornando o sujeito paciente, que é o sujeito que, apesar de ser o sujeito verbal, ele está recebendo a ação. Os copos foram quebrados por Guimas. Guimas que, aqui por Guimas, que é o agente da passiva, que a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente também. O agente da passiva não é absolutamente necessário para a frase, tá? Então a gente pode falar os copos foram quebrados e a ação está compreendida aqui. E a forma de voz passiva sintética: quebraram-se os copos. Então temos aqui os copos como sujeito paciente também, apesar dele soar como objeto aqui, mas não, ele é o sujeito paciente também, tá legal? Bom, pessoal, para contrapor a relação com o objeto direto, como a gente acabou de ver, eu construí uma frase aqui que possui objeto indireto. A frase "eu preciso de você" é uma frase muito bonita, né? Possui aqui eu como sujeito, precisar como verbo transitivo indireto, e de você, objeto indireto, ok? Quando a gente tenta fazer a transposição dessa frase para a voz passiva, não dá para construir. Fica claro, né? Lembrando que a voz passiva precisa ter o verbo ser como auxiliar e depois o verbo principal. Então, de você é preciso, por mim, não dá para fazer isso, tá, galera? Então, utilizem-se da inversão, né? Utilizem-se da transposição da voz ativa para a voz passiva para verificar qual tipo de objeto você tem na frase. Legal? Bom, galera, um outro tópico muito importante relacionado à voz passiva é a relação entre o pronome apassivador e o índice de indeterminação do sujeito, que apesar de serem nomes muito assustadores, não são tão complexos quanto parece. Por exemplo, tanto o pronome apassivador quanto o índice de determinação do sujeito, eles vão ser as partículas se. Mas quando identificar quando é cada um deles? Veja no caso de vende-se almoço. Em primeiro lugar, a gente tem que identificar se essa frase está na voz passiva. Então, a gente tenta passar ela para a voz passiva analítica, que é almoço é vendido. Legal.
se essa transposição é possível, essa está na voz passiva sintética. Então temos que vende-se almoço, é uma frase na voz passiva. Então se é pronome apassivador. Tá legal, galera? Se ele é pronome apassivador, almoço é sujeito do verbo vender, no caso. Na frase precisa-se de cozinheiro, não dá para fazer essa transposição para a voz passiva analítica. Logo, essa frase não está na voz passiva. Sendo assim, o se não é pronome apassivador. Mas que diabos ele é, então? No caso, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito dessa frase está escondido, a gente não sabe exatamente quem é, e cozinheiro, aqui no caso, vai ser o objeto indireto, galera. Certo? Então, temos aqui, no caso, o índice de indeterminação do sujeito, porque a frase possui sujeito indeterminado, basicamente. E sendo assim, eu quero chamar a atenção de vocês para um tópico importante, que aparece bastante no vestibular, que é a exploração dessa relação no plural, porque ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Bom, galera, como vocês podem ver, no caso almoço, eu coloquei no plural, almoços, e sendo o sujeito, pela regra base do português, o verbo vai concordar com ele. Então, os almoços são vendidos, vendem-se almoços, correto? No segundo caso, por mais estranho que possa parecer, se eu coloco cozinheiros no plural, isso não possui influência no verbo, porque a única coisa que modifica o verbo é o sujeito. No caso, o objeto não. Então, precisa ser de cozinheiros, tá legal? Então, não há modificação se você não tem a voz passiva. Beleza, galera? Vamos ver um exercício aí? Bom, galera, um exercício aqui agora para a gente colocar em prática o que a gente acabou de ver. Temos duas frases. Eu quero que vocês coloquem essas frases no plural e analisem o que vai acontecer com os verbos, ok? Então, vou dar um tempo aí para vocês fazerem. E agora, vamos ver as respostas. Bom, galera, a primeira frase, conserta-se moeda. No plural, como moeda é o sujeito paciente, teremos consertam-se moedas, certo? E para a segunda frase, necessita-se de amor. Que bonito, né? Quando a gente coloca amor no plural, amores, meio estilo Martinho da Vila, necessita-se não vai para o plural, porque amores não é o sujeito. Quem é o sujeito de necessita-se de amores? A humanidade, né, galera? Né? A humanidade, não amores. Então, esse foi o exercício aqui por hoje, galera. Bom, assim terminamos o módulo de vozes verbais. Tá certo, galera? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Façam exercícios, treinem, porque é um tópico essencial para a prova nos vestibulares Brasil afora. Tá legal? Grande abraço e continue acompanhando português no Aulas a Mais.